Como você sabe, o Fala Brasil deste sábado é especial e segue numa cobertura sobre o coronavírus, ao vivo até meio-dia. E para nos ajudar a tirar todas as dúvidas, convidamos vários especialistas. É hora de conversarmos com o pneumologista Oliver Nascimento. Doutor, muito obrigado pela participação, muito bom esclarecer dúvidas para o nosso telespectador e para a gente também aqui. A gente fica muito curioso com tudo isso, a gente quer aprender para se proteger. Por exemplo, vamos lá, uma das coisas que mais se fala nesse momento é a questão dos pulmões. Então a gente fala muito sobre isso. Afinal, como o coronavírus prejudica os pulmões? Por que há um risco tão específico neste órgão do corpo? Doutor, bom dia. Muito bom dia, é um prazer estar aqui. O que acontece é que o vírus, a partir do momento que ele entra no organismo pelas vias aéreas, os vírus chegam, né, num local em que predispõe uma maior proliferação e causando assim a infecção local. Sendo assim, os pulmões são um dos órgãos, né, são os órgãos mais afetados pelo fato de causar uma pneumonia, né, chamada pneumonia associada ao coronavírus. Ele provoca, então, especificamente nos pulmões, o coronavírus, quando ele atinge, é a pneumonia. Se a pessoa estiver já um pouco debilitada, se tiver algum outro problema, é por isso que fica mais grave, o fumante ou o ex-fumante, ou quem tem asma, quem tem bronquite, é por isso que essa pessoa se coloca ou é colocada no chamado grupo de risco, doutor? Exatamente, as pessoas que já têm uma doença pulmonar, seja ela ser fumante, ter asma ou a bronquite e também ter enfisema, né, ou doença pulmonar obstrutiva crônica, que muitos chamam de DPOC, realmente são as doenças que têm uma maior gravidade quando apresentam outra infecção que em cima da sua própria doença de base, que são essas doenças respiratórias. Então essas pessoas que já têm um problema respiratório, já têm os pulmões com uma doença, uma inflamação que faz parte da própria doença, e se vem uma infecção viral causando uma pneumonia, as doenças respiratórias descompensam, né, e piora ainda mais. Doutor, nas últimas entrevistas do doutor Roberto Calil, ele explica que tomou um coquetel de medicamentos, entre eles a cloroquina, mas ele citou também um anticoagulante. Vamos explicar para as pessoas por que isso é importante numa situação como essa, doutor? Uma situação importante é que, assim, até o momento nós não temos medicamento que traga cura efetiva para a infecção por coronavírus. Todos os tratamentos que estão sendo aventados hoje são resultados de alguns estudos pequenos, né, que nós não podemos assumir como tratamento real. O que acontece é que muitas pessoas que apresentam a forma grave da infecção por coronavírus, a pneumonia associada ao coronavírus, desencadeia uma reação inflamatória no organismo muito grande. E isso faz com que ative alguns fatores de coagulação no corpo inteiro. Então, com isso, formam-se coágulos em algumas regiões, principalmente também nos pulmões, que fazem com que a oxigenação reduza muito. E aí, dependendo da avaliação, está se pensando em fazer essa administração de anticoagulante para diminuir a formação desse coágulo. Só que reforçando, né, isso ainda nós não temos embasamento científico para utilizar esse tratamento. Tudo muito novo, né, doutor? A Salsi Lima tem pergunta para o senhor também aqui dos nossos estudos, doutor. Doutor Oliver, bom dia. Olha só, as temperaturas já começaram a cair em algumas regiões do Brasil. Ontem, em São Paulo, por exemplo, teve a manhã mais fria do ano até então, com 14,2 graus. E enquanto isso, no norte do país, a gente tem temperaturas mais altas e são regiões, né, diferentes, obviamente, com condições climáticas diferentes, mas que chamam a atenção porque o número de casos cresce, né? E regiões que têm chamado a atenção de especialistas. A gente pode dizer que o vírus se adapta às condições climáticas de cada região? Muito bom dia. Na verdade, o que acontece é que não é que o vírus se adapta, né? A aglomeração de pessoas, o ajuntamento de pessoas e a transmissibilidade é que é o fator importante. Em si, também não é tanto a temperatura do ambiente ou o ambiente em si, né? Mas sim o aglomerado de pessoas. Então, nessa época em que se baixa a temperatura, as pessoas tendem a aglomerar um pouco mais, ficar em locais um pouco mais aquecidos, e além disso,
tem outras infecções respiratórias que surgem junto, né, como os resfriados comuns, gripe, que também aumentam os sintomas respiratórios e pode fazer com que dissemine mais essas doenças também. Tatiana Brasil tem pergunta para o senhor também, doutor. Tati. Doutor, geralmente quem tem doença respiratória crônica faz uso de corticoide, né? Só que existe aí um grupo de pessoas que tem abandonado esse tipo de tratamento por acreditar que o corticoide ajudaria na infecção pelo coronavírus. Isso procede? Qual a orientação para essas pessoas que precisam desse medicamento, doutor? Esse é um ponto muito importante. Uma das armas dos tratamentos das doenças respiratórias, como a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, é o uso do corticoide chamado corticoide inalatório, que é feito por alguns dispositivos inalatórios, que muitos conhecem como bombinhas, em que a pessoa inala essa medicação uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia para prevenir as futuras crises de asma ou de DPOC. Um ponto importante, essas medicações servem para estabilizar as doenças respiratórias, né? E até o momento não tem nenhum estudo que fala que as pessoas que utilizam corticoide inalatório têm um maior risco de evoluir para uma forma mais grave ou predispor à infecção pelo Covid-19. Então, nesse momento, a recomendação é as pessoas que utilizam medicações inalatórias não parem as suas medicações. É importante nós deixarmos a asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica estáveis, para assim que a pessoa não vá ao pronto-socorro com uma crise, né, não tenha que usar outras medicações para tratar dessa crise, né? Uma discussão que tem, e aí surge então o ponto do corticoide, é que alguns estudos de alguns relatos de casos, né, os pacientes que tiveram a forma grave da doença, que usaram corticoide oral ou sistêmico, venoso, por exemplo, evoluíram com uma forma mais grave. Então, assim, só que nós não sabemos se isso realmente pode acontecer, pelo fato de que esses relatos foi lá no início da pandemia e nós não tínhamos certeza do que estava acontecendo. E também está associado a doses mais altas de corticoides sistêmicos, né, ou venosos orais. Então, isso vai ter que ser muito bem administrado em conjunto com o médico. Então, o que eu deixo claro para todos os meus pacientes e também a todas as pessoas que estão nos assistindo não parem suas medicações. Se tiver dúvida, entre em contato com o seu médico para definir o melhor tratamento. Fundamental essa orientação. Doutor, sintomas. A gente fala muito sobre os sintomas do coronavírus, eles vão variando um pouquinho. Perdeu o olfato, pode ser tosse seca, eu vou pedir depois para o senhor explicar direitinho como a gente identifica isso, e a falta de ar. Se a gente tem esses sintomas de forma isolada, eu imagino que o senhor esteja recebendo muitas mensagens e ligações dos seus pacientes, especialmente os asmáticos. Doutor, estou com falta de ar, será que é coronavírus ou será que é a minha asma mesmo? Como a gente identifica isso? E o que eu queria que o senhor explicasse esses sintomas de forma isolada não devem servir de alerta para as pessoas, ou devem, doutor? Exatamente. As ligações, eu acredito que todos nós estejamos recebendo, todos os pneumologistas, todos os médicos, realmente é um alerta muito grande. Infelizmente, os sintomas dos pacientes que têm infecção pelo Covid-19, os sintomas variam bastante. Tem pessoas que passam por um quadro muito simples, de um tosse, um pouco de coriza, né? E são as formas mais leves. O que é importante de nós definirmos são os sintomas que devem ter um alerta. Então, a presença de falta de ar, que é uma falta de ar que persiste por um pouco mais de tempo, ou febre, que persiste por mais de 2 ou 3 dias, né? Então, são sintomas que persistem ao longo do tempo, devem chamar a atenção. Agora, se uma pessoa tem asma ou se tem DPOC, é uma pessoa que já está no grupo de risco. Então, qualquer mudança do seu sintoma, seja somente a falta de ar, seja o tosse que surgiu, realmente procurar o seu médico. Os sintomas que caracterizam bem, né, uma pessoa que esteja com infecção causada pelo Covid-19, passa muito frustro por algumas pessoas, né? Infelizmente, só as formas graves que realmente apresentam aqueles sintomas mais característicos, que apresentam, por exemplo, perda de olfato, ou uma falta de ar que persiste por muito mais tempo. Então, qualquer pessoa que tenha doença respiratória que mude os seus sintomas, entre realmente em contato com o seu médico. Doutor Oliver, agora chegou o momento de algumas perguntas dos nossos telespectadores que participam ativamente aqui do Fala Brasil. A Marluce, que é de Ituiutaba, Minas Gerais, disse estar sentindo vários sintomas, como dor no corpo,
sensação de gripe, secreção no peito. Ela quer saber se deve procurar um médico numa situação como essa. E também disse que é alérgica e se por isso ela tem risco maior de ter o coronavírus. Pelo fato de ser alérgica, não aumenta o risco de ter infecção por coronavírus, Marluce. Mas se os seus sintomas já são sintomas que, por exemplo, dor nas costas ou na nuca, são sintomas crônicos que não mudou a característica, não tem o que não teve mudança nos últimos dias, né? Não tem o que se preocupar. Realmente, assim, os sintomas de alerta são a falta de ar, que persiste por mais tempo, o cansaço, por exemplo, para caminhar um pouquinho de tempo, ou a mudança desse padrão desse cansaço, e a febre persistente. Né? Então, esses são realmente os sintomas mais significativos de alerta que nós devemos prestar atenção. A Rosângela de Mauá, aqui na Grande São Paulo, o doutor disse que o marido estava com febre e tosse. Apesar dos sintomas terem passado, que é boa notícia, ele ainda está, isso é importante, ele ainda está sem olfato e paladar. Isso pode ser coronavírus? Pode. Então, hoje, qualquer sintoma respiratório que a pessoa apresente, ela deve ser entrada, então, como um caso suspeito. E, a partir do momento que surge a perda de olfato, isso torna um pouco mais característico, realmente, dessa associação, né? Tosse, expectoração, e aí surgiu a perda do olfato, realmente deve nos dar alerta, realmente, para a infecção pelo Covid-19. O que acontece nessa situação, se ele não tiver os sintomas de gravidade, como eu já tinha mencionado, né, falta de ar ou a febre que fica persistente, se ele não tiver nenhum sintomas, deve ficar realmente isolado na sua casa, né, e na presença de algum outro sintoma de gravidade, realmente procurar o auxílio médico. E se eu não me engano, viu, doutor, depois que eu fiz a pergunta para o senhor, eu vi que ele continua trabalhando. Eu acho que ela até escreveu isso, então não deveria, nesse caso, precisa buscar ajuda e orientação do médico numa situação como essa. Esse é o doutor Oliver Nascimento, participando aqui do Fala Brasil. Doutor, muito obrigado pela presença.